Pessoal, estou aqui no canal do Humberto Volts. Esse senhor desse canal, ele já faleceu, mas poucos anos atrás ele ensinava muitas coisas da Bíblia. Ele também vendia vários cursos, eu nunca comprei nenhum curso dele. Mas esse canal aqui é muito bom. Humberto Volts, ele morreu já. E ele ensinava muitas coisas da Bíblia. Ele era um homem muito inteligente. Esse vídeo. Olha só, pessoal. As imagens aqui. Eu vou passar algumas imagens do vídeo dele. Quando crês que tuas. Tecnologia no passado, pessoal. Existia. Tecnologia no passado. A mulher andando com uma moto elétrica em 1916. No canal Humberto Volts aí. Um grande gênio aí. Infelizmente faleceu já. Muitas imagens aí. Robozinhos no passado, pessoal. Antigamente. Declare o seu amor pela comida com o estômago vazio. Estômago sentiu, estou vazio. Vamos passar aqui outras imagens. Imagens secretas que intrigam. Pessoal, esse homem era muito inteligente. Shorts. Eu gostava muito de assistir esse canal aqui. Infelizmente ele veio a morrer, esse homem aqui. Humberto Volts. Bora ver esse vídeo aqui. Toda noite eu saio na varanda da minha casa e eu escuto um som que eu não sei ao certo. Explica mais, é bem parecido com o som de algum metal batendo no outro. Eu olho pro céu, eu vou te explicar, você vai entender, tá? Você vai ficar horrorizado. Eu escuto vários sons desse por todo lado. Já ouvi até na minha frente, mas eu não vejo nada. Já fiquei um tempo sem ouvir esse som, mas eu voltei a ouvir. Teve uma vez que eu ouvi na frente da igreja e era muito forte o som. Eu estava em um casamento de uma jovem. O que é isso? Quando você escuta o som da espada? Cara, eu vou te falar uma coisa, não é pra você ficar paranoico não, tá? Vou te fazer uma pergunta. Você já sentiu uma dor no seu corpo sem nada ter acontecido? Você tá de boa, deitado, sentado, trabalhando, e de repente vem uma dor que você não sabe de onde é que veio, do nada. Aquela dor é um demônio mordendo o teu espírito, mordendo a tua alma, teu espírito, a tua alma, tentando devorar a tua alma. É como você sentir falta de ar, tudo normal. Já falei sobre quimeras aqui.
São animais espirituais, amandos de demônios. Então, assim, da mesma maneira que o diabo está organizado com principado, potestades, legiões de demônios, tudo organizado, assim os anjos. Eles estão organizados com arcanjos, com anjos, mensageiros, tronos, com sentinelas. Então, os anjos também estão organizados. E existe uma batalha espiritual. Muitas vezes o diabo ele quer criar uma sabotagem na sua vida. Ele quer pregar uma peça na sua vida. Às vezes a sua vida ela está muito vulnerável. Talvez a sua fé em Cristo não seja uma fé inabalada. Então, é como Cristo mesmo disse, não me falha a memória, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então, às vezes você não está revestido de toda a armadura de Deus. E aí, esse ser tenta lhe pregar peças. Aí o anjo de Jesus está batalhando pela sua vida. Tá? Então ele está com a espada na mão batalhando pela sua vida. Ou a sua, ou se você mora em apartamento, ou de alguém ali perto. Tá? E aí, se você consegue escutar, você tem uma aptidão para o mundo espiritual. Então, a todo momento, nós estamos... Inclusive, só para você ter ideia, nesse 1h20, 1h30 que eu estou gravando o vídeo aqui, eu posso garantir para você com uma sombra de dúvida, a maior verdade do mundo, que tenho certeza que tem anjos batalhando por mim aqui. Tem anjos batalhando com espadas por mim e por minha família. Por quê? Porque você acha que o demônio vai permitir eu falar tantas verdades assim? Você acha que ele permitiria? Não, não permitiria. O que ele mais deseja é que eu sucumba para que as pessoas parem de saber a verdade. Só que os anjos de Deus, os anjos de Jesus, em seu resplendor, os verdadeiros, esses que são filhos do próprio Deus, com ilimitações, o poder de Deus é infinito sobre eles, esses resguardam as nossas vidas. Então, esses sons de espadas são guerreantes pela sua vida. O conselho que eu te dou é revestir-vos de toda a armadura de Deus. Procura na Bíblia, revestir-vos de toda a armadura de Deus. E depois, conselho pessoal, ora o Salmo 91 e a oração Pai Nosso. Pai Nosso foi ensinado pelo próprio Deus, Jesus Cristo. E o Salmo 91 eu já vi fazer inúmeros milagres. Ora a Jesus Cristo, começa a criar um vínculo de relacionamento com Ele. Porque o barulho de metais batendo são espadas, alguém está guerreando por você. Então é importante você fortalecer para você ajudar o anjo do outro lado, para não acontecer uma pregação de peça na sua vida ou algo pior, tá bom? Mas acredite, essas coisas acontecem, tá? Vou pegar a última pergunta. Esse, pessoal, é o site do Humberto Volts. Eu recomendo bastante esse site. Assistam os vídeos, é muito bom. Fala de muitas coisas e da Bíblia e de outras coisas também. Antigamente ele falava de uns cursos, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro pela internet, por todo lugar. Agora tem outro canal aqui, pessoal, que é muito bom também, que é Além da Nuvens. É esse aqui que é o canal, pessoal. Esse canal é muito bom. Playlist. Esse canal aqui é muito bom. Esse aqui, Além da Nuvem, esse canal, ele fala de gigantes do passado, a história do Brasil. Aqui, ó, o verdadeiro Brasil revelado aos brasileiros. Bora ver aqui. Fixa perfume. Fixa perfume. Fixa perfume. A gente vai falar de filosofia da história segundo o providencialismo, a narrativa providencial, e a gente vai pegar lá no rei Davi, ao quinto império, a prole do príncipe, a descendência da realeza, em outras palavras. Na realeza davídica, por exemplo, você vai ter qualidades militares e espirituais combinadas. Então, como algo pode ser espiritual e, ao mesmo tempo, guerreiro? Ora, pense num anjo, pense num arcanjo. É asa nas costas e espada na mão, meu amigo. Acho que nada simboliza mais
isso que eu estou tentando passar, do que essa representação simbólica e arquetípica de um anjo guerreiro. O legado davídico, ele estabelece... Esse canal Além da Nuvem é muito bom. Aqui, ó. Árvore gigante de silício, além da nuvem. Árvore gigante de silício além da nuvem. Bom, esse vídeo tem um agradecimento especial ao professor Osvaldo, colaborador, que me passou esse material e eu analisei. Eu achei tão interessante que eu mostrei para pessoas conhecidas. Eu tenho uma tia que é bióloga que ficou extremamente interessada e resolveu analisar esse material também. Muito tempo atrás, quando eu pesquisava ufologia, não sei se você já ouviu falar de um crop circle que apareceu ao lado de um radiotelescópio em 1974. Vídeo. Então Deus criou o Gênesis, o gene, e também diz que havia gigantes no tempo de Noé. Você nunca se perguntou por que Deus sempre se manifesta através das montanhas? Ideias derivadas de uma montanha são geralmente altura, verticalidade, grandiosidade. Deprecia o homem que de frente para uma montanha sente uma impotência ancestral que lhe humilha. Êxodo 19:3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Monte por quê? Onde? Os montes surgem. E se eu te disser que essas montanhas são remanescentes das antigas árvores gigantes de silício? Você sabia que o silício é a matéria-prima da inteligência artificial? Isso... Recomendo muito esse canal, Além da Nuvem, pessoal. É muito bom esse canal. Como Vale do Silício, na Califórnia. Então vamos começar. Daniel 4:10-12. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. E continuando, versículo 13 ao versículo 15. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, que não se contradizem. E bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com um orvalho. Pessoal, ele está falando das árvores gigantes de silício, dos tempos de Noé. No cristão também vivem os gigantes. Tem algumas árvores que parecem montanhas que se parecem com árvores. Só que são montanhas que se parecem com árvores. E no passado sim, eram árvores as montanhas. Do céu, e com os animais comerá a grama da terra. No contexto, Deus usa uma árvore gigante de silício da era pré-diluviana, comparando com o poder de Nabucodonosor. E como essas árvores caíram, então cairia Nabucodonosor. Também é importante compreender que a Bíblia é um fenômeno literário chamado polissemia, onde a mesma passagem metafórica tem vários significados que não se contradizem. Era uma vez, na terra de Oz, onde haviam gigantescas árvores de silício que se sujeitavam a uma imensa memória de quartzo, enraizados e conectados por toda a vasta terra. O silício é um elemento químico metalóide, situado no grupo 14 da tabela periódica dos elementos. É o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, com 27,7% em peso, apenas atrás do oxigênio. Minérios contendo silício representam 40% de todos os minerais comuns, incluindo mais de 90% das Quer criar seu próprio agente de IA privado? Eles podem ser totalmente personalizados para suas necessidades. Aprenda no site como criar o seu.
Anúncio. Era toda uma forma de vida baseada no silício em vez do carbono, como é atual. Então haviam árvores de silício. Como o silício é um grande condutor de energia, essas árvores geravam frutos gigantes, como no exemplo dos cachos de uva gigantes que fala na Bíblia em Números 13, 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles caíram. Formação aqui na Irlanda, como ela se assemelha muito à própria imagem do Mágico de Oz. Hexágonos perfeitos. Isso era memória que tem lá naquela árvore gigante do filme. Tem um N formando a palavra. E a conclusão é que essas árvores gigantes elas serviam como um grande armazenador de dados, um software gigantesco da vida. As árvores eram como usinas de energia, geradores de energia. Lembrando também que o silício também é usado nas células solares para armazenamento de energia solar. Em 1969 foram lançadas as primeiras memórias RAM, baseadas em semicondutores de silício. E por outro lado, segundo a mitologia nórdica, existe o Yggdrasil, a árvore da vida, cujas raízes e ramos mantêm unidos os diferentes mundos, entre eles Asgard, Midgard, ou seja, é uma árvore mítica imensa que liga os 9 mundos na cosmologia dos nórdicos e também menciona uma grande árvore dourada chamada Glasir. Acredita-se que essas árvores eram os... Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender quem foi Humberto Volz. Olá pessoal, bom, eu quero deixar esse vídeo aqui como uma homenagem ao Humberto, do canal Humberto Volz, porque eu sei que um dia as filhas dele vão crescer e vão procurar na internet o que as pessoas falaram a respeito do seu pai. E eu sei que nesse meio tempo, nesse curto tempo, de alguns anos aí, onde ele esteve fazendo seu trabalho na internet, existiram pessoas que concordaram com ele, existiram pessoas que discordaram dele. E muitas vezes essas pessoas que discordaram acabam deixando coisas na internet que ferem a memória. E nesse âmbito você tem pessoas que simplesmente discordam das ideias e você tem pessoas que atacam, pessoas que simplesmente atacam por atacar mais. Embora eu tenha ficado chateado pela perda que todos nós sofremos da internet, porque ele era uma pessoa que estava disposto a questionar, uma pessoa que estava disposta a questionar e pagar o preço para isso, no sentido de aguentar as pancadas que iam vir. E não se importava com isso, o foco dele estava no trabalho que ele desenvolvia, que era basicamente conscientizar os mais jovens para não se tornarem parte dessa cultura que se estabeleceu no Ocidente. Cultura corrompida, cultura de estupidez, cultura de aceitar todas as agendas, todas as narrativas doutrinatórias que o sistema, vamos chamar assim, ou esse mecanismo todo, nos impõe todos os dias. Ele fazia um trabalho especialmente interessante por atingir um grupo de pessoas mais jovem. Então eu acho isso muito importante. Porque hoje os jovens crescem no TikTok, aquela montoeira de coisa bizarra que a gente vê por aí, e absorvendo essas agendas que são difundidas aí pelos governos e pela fábrica de cultura do sistema. E ele era contra isso. Então, por isso, ele já merece o nosso respeito. Que sigamos o seu exemplo. Você que aprendeu com ele, você que fez cursos, você que seguia ele no canal dele, leve esse legado para frente, continue esse trabalho, frutificando aquilo que foi semeado lá atrás com o trabalho que Humberto fez. E que com certeza, eu espero, continue inspirando a todos nós. Um cara de grande coração, repito isso, que ajudava sem esperar nada em troca, e até quando queriam retribuir o favor ou a ajuda, ele não aceitava, ele fazia de coração. Então, como eu dizia,
eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste de saber, até pelo fato dele ser tão jovem, 3 filhas, ter uma família, ser casado, ter pais vivos ainda. Muito difícil essa perda, mas eu fico feliz em saber que, segundo as palavras da sua esposa, ele estava em paz com Deus quando ele se foi. Fazia orações com suas filhas, ensinava. Apenas indivíduos com alto QI conseguem resolver este problema. Se você consegue. Anjos têm capacidade genética e órgãos sexuais para coabitarem com mulheres ou eles têm que materializar em homens? Boa pergunta, cara. Os anjos não precisam se materializar em homens. Eles têm corpos robóticos que podem operar aqui. Inclusive foram esses corpos robóticos que hoje a pessoa fala, tem um ator aí é robô, né? Dando exemplo, dizer que é verdade. Mas eles tinham isso aí. Então eles conseguiam, através desses corpos, inclusive o Deus com D minúsculo, sumérico, Pessoal, esse é o Humberto Volts. Cara incrível aí. Aprendi muitas coisas com ele. Antigamente eu tinha muitos problemas aí. Assistindo os vídeos dele eu melhor, como se diz, eu aprendi as coisas. Era uma pessoa incrível, inteligente. Assistam o canal dele. E do Além da Nuvem também. Muito bom esses canais aí.